Boa noite, família Primeira! Dá um abraço aí, 1000 pessoas. Diga, Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer isso? Produzir oxitocina. E depois que você abraçar, pode sentar. Estamos muito felizes nessa noite, nessa ocasião tão especial da parte de Deus, porque hoje a nossa igreja está batendo mais um recorde no bom sentido, e hoje pela primeira vez estamos batizando 61 pessoas. Louvado seja Deus por isso. Nesse ano já são cerca de 112 ou 113 pessoas, não sei ao certo o número exato, mas queremos terminar esse ano, se Deus quiser, batizando mais de 170 pessoas, quando no batismo de dezembro teremos mais um batismo e certamente o Senhor vai nos dar essa colheita, essa bênção mais uma vez. De antemão, nesse trabalho árduo de preparação para o batismo, destacar o querido pastor Luiz com todo o seu trabalho, destacar o trabalho do NEB da nossa igreja, destacar a liderança da Rosana Esteves, também destacar a liderança do Renan Garcia, nosso ministro. Que Deus abençoe a vida de toda essa liderança que trabalhou muito para que tudo isso fosse possível. Aqui há muitas histórias, muitas vidas. Aqui há processos do passado que foram rompidos, a cura nesse lugar. E antes de começarmos, deixa eu lhe dizer algo sobre o batismo. Nós os batistas cremos no batismo por imersão. E por que cremos nisso? Primeiro, porque o nosso Senhor Jesus foi até o Rio Jordão e pediu para que João Batista, seu primo, o batizasse. E o batizou com um mergulho nas águas, como era o ritual dos essênios daquele tempo, estabelecido provavelmente no período interbíblico. E nesse sentido, a palavra grega é a palavra baptizo, que significa imergir ou mergulhar. Por isso nós entendemos que o símbolo, o ritual batismal, coerente com das Escrituras, é o mergulho nas águas. Mas é preciso dizer que esse mergulho é apenas um símbolo, um ritual simbólico daquilo que já aconteceu espiritualmente. Todos esses batizandos aqui já foram batizados pelo Espírito Santo, já foram batizados em e com o Espírito Santo. E isso não tem absolutamente nada a ver com línguas espirituais. Eles foram selados com o selo do Espírito, com a marca da promessa. Desde o dia em que disseram sim, Jesus, nós te recebemos como Salvador. O que há aqui, na verdade, é um testemunho público, para que todos vejam que o nosso Deus continua revivendo pessoas, que o nosso Deus continua dando novos caminhos, novos destinos, novos rumos. E há aqui um símbolo maravilhoso. Quando cada um deles entra nessas águas, eles estão declarando publicamente que o velho homem já morreu, porque passou pela simbologia das águas do Espírito, e renasce um novo homem na presença do Senhor. Logo, não há nada de especial nessas águas, apenas um símbolo daquilo que já aconteceu espiritualmente. Por isso eu queria muito que você celebrasse a vida de cada uma dessas pessoas, não só pelo símbolo maravilhoso que viveremos aqui, mas também porque cada história tem um testemunho, tem uma vida que merece ser celebrada. Nós celebramos 31 batismos nessa noite e louvamos o Senhor. Graças a Deus. Mas o pastor falou 61, por que 31 agora? Porque de manhã nós já batizamos 30 com a graça do Senhor. Então vamos começar? Vamos abrir os trabalhos batismais e eu vou ter os pastores da igreja. Meu Deus do céu, cara. Você. E aí? Tá feliz, Lourenço? Tá, meu lindo. Que coisa maravilhosa. Você tem quantos anos, Lourenço?
9 anos? Você tá velho, hein? Cadê a torcida do Lourenço aí? Tem? Lourenço, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Kaique, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Yasmin, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Kaique, nós temos a honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Miguelzinho, tá feliz? Tá? E o nosso Santos? O Santos também tá legal? Que legal. Eu logo vi que você tinha um negócio diferente. Miguel, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido pastor Kaique, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gabi, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, eu tenho a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leandrinho desenvolvendo um trabalho maravilhoso aqui com os nossos adolescentes. Vai mais uma vez nos abençoar nesse momento especial. Parabéns, Leandrinho, pelo seu trabalho incrível frente ao Impulse e esse ministério especial. Deus abençoe muito a sua vida. Pietro, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo e irmão, ministro Leandro, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo, ministro Leandro, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Cadê a torcida da Vitória? É isso aí. Vitória, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo ministro Leandrinho, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem alguém do Vitor aí, não? Olha lá, ó. É. Vitor, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido ministro Leandrinho, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sérgio, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo e também ministro Leandrinho, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, Sara? Cadê a galera da Sara? Sara, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu amigo pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria! Cadê a torcida da Beatriz? O pessoal é assim, mas baixinho, né? Torcida da Beatriz! Melhorou, hein? E, gente, olha só. Beatriz está batizando aqui ao lado da irmã dela, gente. Família, uma salva de palmas.
Beatriz, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido amigo pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Manu, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido ministro Leandrinho, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, olha que bênção, marido e mulher sendo batizados hoje, louvado seja Deus por isso. Primeiras damas, vamos de primeiras damas? Vamos primeiro a sua esposa, vamos lá. Fabiana, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido amigo pastor Helder, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pessoal aqui tá feliz, eu acho que o pessoal aqui é da família, viu? Olha aí, Ale. Ela tava com um sorriso tão estonteante que eu digo, ela só pode ser da família, não é possível. Tá tão feliz, Ale, quem é ela? Essa do meio aqui, o sorriso dela, o tamanho, hein? Sua sogra tá feliz assim, irmão? Diferente. Ale, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Helder, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, igreja, 2 irmãos aqui agora, uma salva de palmas. Jennifer, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Helder, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Marcos. Márcio, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Bertolino, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu queria que você celebrasse a família, casal casado com a gente nesse momento especial. Celebre a família. Paula, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua efusiva profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eric, ó, tem uma torcida ali, Eric, ó. Tem um ali que é sua mãe, né? Tem que ser, né? Porque só vibra assim duas pessoas na vida: mãe e sogra. Tá aí a sogra também, eu tô vendo, vibrando. Que coisa maravilhosa, né? Eric, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adriana, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bianca, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Letícia, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Fabrício, você crê que Jesus é o teu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Bertolino, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja, sim, tá quentinha, como não? Igreja, ano passado nós colocamos um desejo muito forte no nosso coração. O desejo de montar uma Intervidas lá no Chile, em Santiago. Desde aquele dia em que eu visitei, estive lá, comecei a colocar no coração o desejo de termos também cultos em espanhol. Naquele tempo, nós não tínhamos uma ou duas pessoas hispanas na igreja. Desde aquele tempo em que colocamos os nossos pés até hoje, vários hispanos chegaram na nossa igreja. E Esteban é uma dessas respostas de oração, que é entre nós mais um hispano para abençoar esse projeto, esse processo, vivendo essa realidade da nova vida em Jesus. Ele é argentino e louvado seja Deus pela vida dele e por uma igreja como a nossa que hoje, graças a Deus, está expandindo as suas arestas, expandindo seus territórios e seus limites para dar além das quatro paredes. E eu queria que você aplaudisse esse momento em nome de Jesus. Esteban, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Certeza absoluta. Certeza absoluta. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, eu tenho alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadê a caravana do Paulinho? Isso aqui, igreja, é resposta de oração, hein, Thalita? Muita oração. Paulinho foi da depressão ao crescimento, à vida nova. Paulinho hoje nos abençoa muito em nossa igreja, é um servo do Senhor, um servo do reino de Deus, em que Deus vai usar muito, um grande pai, um pai maravilhoso. E esse é um marco de joelhos que oram, de um Deus maravilhoso que continua transformando. Paulinho, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim! Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, eu tenho alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Davi talvez não saiba que eu me lembro de você numa vigília há anos atrás, quando naquela vigília, nos momentos de oração e pedidos de oração, Davi dizia: eu passo por depressão. Isso foi uma palavra pública que Davi deu naquele dia. Sofreu depressão, passou por tudo isso.
O Senhor foi fazendo a obra, foi desenvolvendo a obra. E Davi está aqui hoje, gente. O Senhor transforma, o Senhor faz. Você tentou mudar o cabelo, mas eu continuo me lembrando de você. Davi, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do querido pastor Alex, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leonardo, tem torcida aí não? Olha Léo ali, ó. Rapaz, meu gente, hein? Parabéns, é querido, né? Leonardo, você crê que Jesus é o teu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do querido pastor Alex, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rafael, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do querido pastor Alex, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Julinho, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do querido pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadê a torcida do Gustavo? Olha lá, Gustavo, ó. Ó, Gustavo, dá uma olhadinha lá, ó. Dá uma moral pra torcida. Tem até um coraçãozinho ali, ó. Mamãe te ama. Não, é Jesus te ama. Jesus te ama, né? É isso que tá escrito, né? Não é mamãe te ama, é Jesus te ama, mas mamãe ama também. Sensacional. Gustavo, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do querido pastor Bertolino, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Fernando, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Alex, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Senhor Jesus, que noite incrível. Há muita história nesse lugar. Há muitos testemunhos a serem contados aqui, ó Deus, cada vida aqui representada. Ó Deus, tem um passado que foi rompido, onde se encontraram contigo no meio do caminho, ó Deus. E nesse lugar, eles perceberam que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ó Deus, hoje a sua palavra foi ministrada nessa noite. Porque, ó Deus, há pessoas aqui, Senhor, que têm feito das reflexões mais complicadas possíveis, ó Deus. Há nessa noite gente aqui, ó Deus, que tem pensado em desistir. Nessa noite, ó Deus, pessoas aqui, Deus tem misericórdia, que tem pensado, ó Deus, às vezes, coisas contra Ti, blasfemado e falado tantas coisas, ó Pai. E hoje perceberam que às vezes não importa as palavras e as perguntas que saem das nossas bocas, mas importa a demora que a gente responde de maneira certa a cada uma dessas perguntas. O Senhor é Deus de todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor, Deus, tem controle sobre todas as coisas. E é no tempo de nuvens, ó Deus, que o Senhor também está. E é no dia ruim que o Senhor também está. E está no controle de tudo isso, dizendo: ei, há um lugar onde você pode correr. Jesus está dizendo: ei, corre até mim, vem até mim, eu sou o teu refúgio, eu vou te fortalecer, não tenha medo. Nas angústias e nas tribulações me procurem. Às vezes pessoas não querem ser procuradas nessas horas, mas Deus está dizendo nessa noite: eu quero ser procurado nesse tempo. E se você procurar, você vai achar. Ó Deus, há reflexões nesse lugar. Há novos dias, ó Deus, rompendo nesse lugar. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. O Senhor poderosamente vai virar essa situação em nome de Jesus. Somos todos testemunhas vivas disso. O quanto o Senhor é bom. E é muito bom o tempo todo. O tempo todo tu és bom. Que o amor de Deus, nosso amado Pai, a graça tão maravilhosa de Cristo Jesus e as doces consolações do divino Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje, durante essa semana e para todos sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: Deus abençoe. E muito obrigado pela sua presença incrível, extraordinária em nosso meio. A gente se vê qualquer dia dessa semana, se Deus quiser. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.